Voltamos. Coisa ruim voltou. O time do demônio voltou. Ontem tivemos a volta do pior time da Inglaterra, possivelmente. Ontem foi a estreia da Premier League, primeiro jogo oficial do ano do Manchester United, onde teve Manchester United e Arsenal válido pela primeira rodada da Premier League. Logo, tá clássico para começar a Premier League. E para variar, né, o Trafford lotado, esperanças, Rubem Amorim, 3 zagueiros, novas contratações, Embum, Matheus Cunha, Chesco, Diogo Leão, Rubem Amorim, sistema de 3 zagueiros. E deu o que deu, não mudou nada, foi um jogo, perdemos para variar, jogamos como nunca, perdemos como sempre. E vamos lá, né, falar sobre o jogo, né, a minha opinião, né, esse time do diabo aí que estraga a minha vida indiretamente e diretamente. Mas antes de começar do vídeo, eu queria falar, eu tive uma certa sorte. Eu ia gravar ontem depois do jogo, né? Depois do meio-dia e meia, dia 17, hoje é dia 18. E não gravei, porque eu tava na casa da minha namorada, vendo o jogo lá na casa dela, almocei e tal, né? Domingão, passei. Não vou perder meu tempo gravando, falando desse time de merda, perdendo minha cabeça. Mas, enfim, resolvi gravar hoje. Hoje saiu a notícia, né? O grande Jadon Sancho recusou a proposta da Roma. Eu tô achando que ele tá começando a fazer já de birra e de propósito. O fato de ele não quis sair, porque o Manchester United aceitou o empréstimo com obrigação de compra de 20 milhões de euros e ele recusou a proposta salarial da Roma. Cara, a gente tem que começar a pensar em organizar uma oração conjunta, todo mundo, lá em Aparecida, pra se livrar desse cara, porque não faz sentido, né? Sabe? Eu acho que ele tá fazendo de propósito, eu acho que ele quer que a gente rescinda o contrato dele pra ele ir embora livre, sabe? Ele quer foder com a gente de propósito. Enfim, esse grande update aí do Manchester United aí, não saiu nada de contratações e saídas, né? Então só teve essa atualização do Sancho por enquanto a janela ainda está aberta. Bom, vamos começar falando do jogo. Eu queria começar falando da escalação, tá? A gente começou com o Bayern no gol, o De Ligt como zagueiro central e o Rowe como zagueiro direito, o Luke Shaw como zagueiro esquerdo. Dorgu e Dalot começaram como os alas, o Dorgu pela esquerda e Dalot ala direito. Casemiro e Bruno Fernandes fazendo a dupla de meio de campo e à frente Matheus Cunha na esquerda e Mbeumo pela direita e Mason Mount como falso 9, né, vamos dizer assim, né. Enfim, eu odiei essa escalação, eu odiei. Porque eu falei a temporada inteira o que me incomodava tanto no Rubem Amorim. Bruno Fernandes voando, fazendo um gol, dando assistência, todo santo jogo. Sempre na mesma posição. Quando o Bruno Fernandes jogava no triângulo acima, né, com o Højlund, Bruno Fernandes e alguém com ele jogando aberto, né, que no caso ontem foi o Matheus Cunha na posição do Bruno Fernandes, que eu gosto. O Mbeumo jogou na posição que às vezes jogava o Diallo, jogava o Garnacho. E o Mason Mount jogou no lugar do Højlund, né. Tem o caso do Højlund também nas transferências, né, mas eu já vou falar um pouco mais pra frente. Enfim, sempre que o Bruno jogava de volante, o Bruno não jogava. O melhor jogador do time, o cara que tava jogando bem no time, não tava jogando. Ele não aparecia em campo, não fazia nada. Ontem foi a mesma coisa. Ontem o Rubem Amorim quis colocar o Bruno Fernandes de volante, e o Bruno Fernandes não jogou. Eu já por si só odeio isso, tá? Eu não suporto. Não sei o que ele tem, que ele gosta de matar o Bruno Fernandes. Ele quer transformar o cara que melhor chuta, o cara que melhor passa, o cara que mais pensa, o cara que mais toma decisão, que é um cara decisivo do time. Ele quer pôr de volante. Ele quer que o Bruno Fernandes fique dando toque pro lado e passe pra frente. Cara, isso é ridículo. Ver o Bruno Fernandes tendo que voltar pra marcar lá na área com o De Ligt, cara, me dói o coração. Eu acho que essa função tinha que ser a função do Mason Mount, porque o Mason Mount já não faz nada mesmo. Então, assim, bom, deixa ele lá pra tocar as bolas pro lado, sabe? Não deixa. Por que ele quer matar o Bruno Fernandes, né? E acho que foi a escolha técnica que mais me irrita que ele faz desde que ele chegou. Por isso que eu sou a favor de mandar esse cara embora. Eu não gosto do Rubem Amorim. Eu nunca tive raiva de tanto técnico como eu tenho dele. Não sei porquê. Eu não gosto do Amorim. Isso me incomoda muito, essa escolha técnica de pôr o Bruno Fernandes como volante. Não tô dizendo que tem que ser o mesmo Mount ali, tem que ser outro cara, né? Porque em tese agora chegou o Matheus Cunha. Então o Matheus Cunha vai jogar nessa posição. Então a tendência é a gente ver cada vez mais o Bruno Fernandes jogando como volante. Isso me deixa, mano, revoltado. Porque parece tão simples, sabe? Lá no Wolverhampton, o Matheus Cunha era constantemente usado como falso 9. Pra ele poder flutuar, jogar em todas as posições do campo. Então, assim, qual o problema de ter usado ontem? Especificamente ontem.
tá? Que ele não quis começar com o Chesco também, não sei porquê. Ele quis colocar o mesmo mount de atacante, falso 9. Então, por que especificamente ontem? Ele não deixou o Matheus Cunha de falso 9, coloca o Bruno na posição dele de sempre, e colocava o Ugarte ou o Maino junto com o Casemiro. Porque ontem o Maino e o Ugarte estavam disponíveis para jogar. Eu não entendi. Ele fez todas as escolhas técnicas possíveis. E aí vem a parte do Mason Mount como falso 9. Eu queria saber quem que o Mason Mount come lá em Carrington. Eu queria saber qual que é o grau de parentesco que o Rubem Amorim tem com o Mason Mount, para ele pôr o Mason Mount toda hora para jogar em funções que ele não sabe jogar e em jogos importantes. Porque o Mason Mount foi titular na final da Europa League e a gente viu no que deu. O Mason Mount não jogou. Então, assim, me incomoda muito, cara. Porque o Mason Mount, ele é morto, ele é um a menos. A gente tem que se livrar dele. Eu não tenho raiva dele. Só que ele não rende, ele não joga. Quando ele ganha ritmo de jogo, ele se machuca. A gente tem que se livrar dele o mais rápido possível, para não tomar mais prejuízo que a gente já tomou com ele. Então, ontem o Mason Mount foi um a menos. O Mason Mount jogou de atacante, falso 9. Ontem a gente jogou muito melhor que o Arsenal ofensivamente. E a gente não fez gol, não resultou em gol, porque o Mason Mount estava jogando de atacante. O Mason Mount era o nosso falso 9. Ontem o ataque foi só o Matheus Cunha e Mbeumo. Era o Matheus Cunha e Mbeumo contra o mundo ontem no ataque. Só eles jogaram ontem no ataque. O Mason Mount, ele fazia tudo menos atacar, menos estar na área, ajudando na recomposição de jogo, tentando armar. Ele não fez nada, o Mason Mount não fez nada ontem. Assim como o Bruno Fernandes não fez nada. Por culpa na minha opinião, do Rubem Amorim. Tá? Cara, foi assim, ontem a gente perdeu totalmente por culpa do técnico. Eu não acho que foi culpa do Mason Mount, porque não tava aparecendo na área, porque o Mason Mount não é atacante. Não acho que foi culpa do Bruno Fernandes, porque não apareceu nos momentos decisivos. Aí ontem a gente teve que engolir os caras ficar falando bem do Odegaard, que não sei o quê. E isso me incomoda muito. Foi, acho que, a minha grande frustração em jogo no campo ontem, porque isso que tava o Luke Shaw de zagueiro, o Dalot na ala, né? Então, assim, a minha grande frustração do jogo ontem foi o Mason Mount de falso 9 e o Bruno Fernandes de volante. Assim, eu não sei o que se passa na cabeça do Rubem Amorim, que ele queria ganhar o jogo só com o Mbeumo e o Matheus Cunha jogando lá na frente sozinho. Porque tava os dois jogando sozinho ontem, tá? Ontem só o Matheus Cunha e o Mbeumo jogaram no ataque. Ontem mais ninguém do time atacou. Mentira, quando o Maguire e o Chesco entraram, eles ajudaram ofensivamente, porque o Maguire ajudou mais ofensivamente do que o Mason Mount. Que o Maguire é o famoso jogador de põe na fogueira quando tem que empatar o jogo. Prosseguindo, né? Já me esculhambei a decisão técnica do Rubem Amorim, que me incomodou pra caramba, tá? Enfim. Vou falar agora do caso do Haaland. Ontem o Haaland não foi levado ao jogo por opção técnica, tá? Ontem a comissão do Manchester United, a diretoria, o Rubem Amorim e afins, quiseram dar uma mensagem muito clara pro Haaland. Nós queremos te emprestar ou te vender. Porque o Haaland, desde o começo da janela, ele falou: quero ficar, não quero sair, quero ficar, quero brigar pela minha posição, quero jogar. Cara, quando o cara tá com tanta vontade assim de jogar e ficar, por que vocês querem mandar ele embora? É igual com o Antony. O Antony queria jogar, o Antony queria ficar. O Haaland quer jogar, o Haaland tá com fome de bola, né? Eu gosto de acreditar. Então, não tem porquê. E a gente, sem Haaland, fica sem um reserva direto pro Chesco. O reserva do Chesco, em tese, seria o Matheus Cunha. Ou no caso agora, o Mason Mount de falso 9, porque o Rubem Amorim, ele quer achar uma posição, uma vaga de titular pro Mason Mount a qualquer custo. Porque eu acho que ele dorme na cama com o Mason Mount. Eu acho que o Mason Mount faz coisas com ele que ninguém mais faz. Sei lá, não sei o que o Rubem Amorim ama tanto o Mason Mount. E eu acho que ele deve treinar muito bem, porque na minha opinião, é a única coisa plausível. O Mount deve treinar muito bem. Enfim, mandaram o Haaland não foi escalado porque a diretoria quis expulsar ele do time. E a tendência no próximo jogo o Haaland também não estar escalado, porque agora a gente tem um jogo por semana, né? Porque não temos competições europeias. E é isso, tá? E o possível destino para o Haaland talvez seja o Milan, que é o time que entrou mais forte agora nessa reta final de janela pelo Haaland. O Onaná não jogou, mas o Onaná, como ele vem de uma recente lesão, eles decidiram preservar o Onaná. Preservar o Onaná para o Onaná descansar um pouco mais. Eu vou deixar por isso o Onaná, que eu acho que se eu começar a falar do Onaná é coisa de cadeia. Mas nem de tudo
são... Ah, não, deixa eu falar deixa eu tentar acabar com os pontos negativos para ir pros positivos. O gol do Arsenal, né? Foi um gol na jogada de escanteio, que na minha opinião, o Arsenal hoje no mundo é o melhor time da bola parada, tá? Ponto. O Arsenal ganha jogos de bola parada. E só que o Arsenal já fez tanto gol de bola parada que se você pegar uma equipe para analisar as jogadas de escanteio do Arsenal e entender como eles atacam nas bolas paradas, você vai prevenir gols. Assim, tipo, se a gente joga com o Arsenal, sei lá, 4 vezes ao ano, e a gente toma um gol por partida, no ano que vem a gente tem que falar, não, vamos parar e ver o que a gente errou, para não errar no próximo jogo. Mas o Manchester United não, eu acho que isso não existe lá. Eu vi uma vez, acho que foi mês passado, uma análise técnica de como o Arsenal faz os gols de escanteio e bola parada. E uma explicação muito boa eu vi do vídeo, né? O Arsenal basicamente, ele polui muito a área, ele puxa toda a marca, muitos jogadores vão em direção ao primeiro pau, puxando toda a marcação, para que fique um cara sozinho no fundo da área, e quando todo mundo puxa a marcação, esse cara corre pro segundo pau, e lá ele fica sozinho em cabeceio. Adivinha o que aconteceu ontem? Quando eu tava prestando atenção, eu falei, putz, eu tô com medo do Calafiori. Eu olhei o Calafiori, eu fiquei, mano, vão lançar pro Calafiori no segundo pau. Dito e feito. Teve lá, na minha opinião, aqui no Brasil, talvez o gol fosse anulado, porque foi uma falta do Saliba. Cara, o Saliba, ele segurou o Bahia, só que assim, eles estavam disputando espaço, então pela regra foi uma disputa de espaço, que não sei o que, mas o Saliba estava prendendo o Bahia. E o Bahia é burro, em vez dele se mexer, fazer qualquer outra coisa, porque já tinha gente marcando o Saliba. Não tem porque ele ficar em cima, sai do Saliba, sai de cima dele. Né, arranja outro lugar. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou se preocupando com a marcação que o Arsenal puxou pro primeiro pau, o Saliba ficou prendendo o Bahia, o Calafiori ficou sozinho, aí o Bahia, para piorar, ele amaciou, ele deu uma assistência pro Calafiori, né, porque ele é um goleiro nota 5, o Calafiori só teve o trabalho de empurrar a bola pro gol. Se eu que sou um pereba, tá? Eu sou um pereba, eu moro no Taboão da Serra, eu faço faculdade, eu não sei jogar bola, eu sou ruim. Eu vi o Calafiori. Como que aquela grande equipe do Rubem Amorim, ou o próprio Rubem Amorim, não consegue se tocar e ver a porra do Calafiori? Ou aqueles jogadores que estão em campo. Eu acho que foi um erro de todo mundo ali. Não foi um erro do Bahia. Ele não é o maior culpado. Pra mim, todo mundo ali é culpado. É a comissão que não deu instrução pra defesa marcar, é culpa do Bahia que teve o erro, é culpa da comissão técnica que não treina. Então, assim, é um erro de todo mundo. Bom, acabando com essa parte de críticas, né? O jogo em si tem lados muito positivos, né? Foi um 1-0 mais feliz que a torcida do Manchester United poderia ter. Matheus Cunha e Mbeumo jogaram sozinho, eles jogaram muita bola ontem. Foi um... Quem acompanha memes pode ver, né? Que a internet tá reagindo muito engraçado, porque a gente teve que passar no passado inteiro vendo o Garnacho e o Højlund jogar. Ver o Matheus Cunha e Mbeumo jogar é maravilhoso. Ontem o Matheus Cunha foi o melhor em campo. Ele foi o desafogo do Manchester United. Era bola no Matheus Cunha e reza. Jogou muita bola. Não tem o que falar. Jogou muita bola. Muito criativo. Ele tentava sempre fazer o difícil, conseguia fazer o difícil para gerar situações muito perigosas. E, cara, uma delícia de ver o Matheus Cunha jogar. O Mbeumo, ele jogou bem lá pelo lado. Ele era muito forte, ele conseguia ir voltar toda hora marcando, fazer pressão, defender e atacar ao mesmo tempo. Direto, sem parar. Só na base da porrada. Ele era muito forte. Só que ele tá muito desentrosado. Então ele tava perdendo vários times de tocar a bola pro Dalot, quando passava na ala direita dele, ou depois o Diallo, que chegou no segundo tempo. Então acho que ele perdeu uns times de tocar a bola, de cortar pro meio, de se posicionar melhor, por causa que ele também tava esperando que tivesse um atacante no centro. Então ele não ficava tanto indo pro meio, tentando se infiltrar, porque na cabeça dele tem que ter um atacante ali, né? Mas pro Rubem Amorim, acho que não, né? O técnico não pensou que tinha que ter um atacante ali no meio. Pra ele só o Matheus Cunha não tava de bom tamanho. Deixa o Mason Mount lá de falso 9 marcando os caras lá atrás na zaga. Ele perdeu um pouco do time, mas nesses passes, mas de resto, cara, super positivo. Eu tava vendo o Mbeumo jogar, mano, eu tava pensando, como é que eu aguentei tanto tempo vendo o Garnacho e elogiando o Garnacho? E impressionante. Pra mim,
Os outros dois melhores jogadores em campo ontem foram o De Ligt e o Dorgu. Ontem o De Ligt, ele botou todo mundo no bolso, tá? Ele foi um deus na zaga ontem. Eu não esqueci de pegar os números dele aqui, tá? Mas eu lembro que ele, dos 14 duelos que a gente ganhou ontem, 10 foram ele, tá? 10 desarmes foram só dele. Ele botou o Gyökeres e companhia no bolso. O Dorgu, cara, é incrível como eu sinto que ele evoluiu da temporada passada. Eu achava ele muito molequinho na temporada passada. Veio da Itália, né? Tá desacostumado com outro ritmo de futebol. E ontem o Dorgu parece muito maduro. Eu acho que ele entendeu como funciona a Premier League. E isso me alegra, sendo bem honesto, me alegra muito. Porque eu acho que ele entendeu. Eu acho que ele tem que só talvez melhorar um último passe, um último cruzamento. Mas defensivamente, e entender o jogo proposto pelo pateta do Rubem Amorim, e o jogo que é jogado na Premier League, ele já tá entendendo. Então ontem jogou muito bem, eu fiquei muito feliz. Porque eu acho que depois de tantos anos com o Luke Shaw sendo bichado gordo, que só se machuca e come hambúrguer, ver o Dorgu jogar, puta negão forte, mano. Cara, muito feliz, cara. Eu amo demais o Dorgu. E, cara, eu acho que esse é o ponto positivo. E o time tá tomando cara de time, né? Parece realmente agora um time de futebol. A gente tem um plano de ataque, a gente tem um plano de defesa, os jogadores se entendem, começam a jogar em conjunto, o time fica mais consistente, né? Aquele time mole. Mole no sentido assim, né? Frágil a qualquer momento e pode tomar um gol. O time tá bem mais treinado. Agora eu queria falar uma coisa que me incomodou muito no jogo, foi o Arsenal, cara. Ontem o Arsenal parecia um time argentino. Eu acho que se o Mikel Arteta quiser tirar um passaporte argentino, amanhã ele pode. O Arsenal foi catimbento ontem. O Arsenal fez aquele 1-0, ele foi catimento. Ele tem a grande mídia, né? A galera, os experts de bola vão falar, não, que o Arsenal soube administrar o jogo. O Arsenal foi um grande administrador de jogo, que não sei o que, não sei o que lá. Não, o Arsenal foi catimento. Os caras ficaram fazendo cera dos 12 minutos de jogo até o final. Eles tomaram, acho que foi 2 amarelos pra cada lado. Cadê? Putz, eu não peguei. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Puta, eu esqueci de pegar esse detalhe. Mas foi um time em catimento. Eles ficaram fazendo cera e falta desde o minuto 12, que foi o minuto do gol. Então, assim, é ridículo. E na Premier League isso é punido, tá? Diferente que no Brasil, isso é realmente punido aqui na Inglaterra. Aqui na Inglaterra é foda, né? Eu moro no Brasil, tô aqui na Inglaterra. Mas diferente aqui no Brasil, lá é punido. Então, o acréscimo foi maior, o juiz começou a punir mais. Mesmo eu achando a defesa, o juiz meio fraco ontem, ele, nesse quesito de... Aí o Arsenal teve 4 amarelos. 4 amarelos. Eu vi que 2 foram por cera, perdão. Então, ridículo, foi um time em catimento ontem. Ontem o Arsenal fez o golzinho. Ontem o Arsenal entrou pra empatar, parecia. Eu fiquei puto da vida. E eles fizeram tanto que... Eu fiquei bravo, porque o Arsenal tava batendo muito na gente, batendo fisicamente, tá? Batendo mesmo, machucando nossos jogadores. E o time do Manchester United não revidava. Quando a gente começa a apanhar muito assim, os caras começam a bater na gente de propósito, por raiva, fazer catimba, você tem que bater de volta. Você não pode deixar os caras controlarem o nosso jogo em casa. Tem que bater de volta. Um time muito amoroso, um time muito carinhoso, o Manchester United, né? Que é o time que eu dou o Rubem Amorim. Que ele é um cara super legal, ele fala bem. O Rubem Amorim fala bem, ele é legal. Enfim, isso me incomodou muito. E vamos pros dados agora, né? Acho que eu encerrei um pouquinho que eu ia falar, né? Vamos lá, o Manchester United foi melhor no jogo ontem, na minha opinião, tá? Foi o time que propôs o jogo. Posse de bola para o Manchester United, 61 contra 39 do Arsenal. Foram os 22 chutes do Manchester United, 7 no gols. O Arsenal chutou 9 vezes, ontem 3 foram no gol. Passes completos, 395 do Manchester United contra 222 do Arsenal. Defesa do goleiro, ontem o Bayern defendeu 2 bolas e o Raya defendeu 7. Desarmes, 14 do Manchester United contra 10 do Arsenal. Faltas, 10 contra 19. 10 nossa e 19 do Arsenal. Só que vem um ponto. Até uns 80 minutos, tava tipo 15 faltas contra 5, tá? Pra você ver como é que o Arsenal tava um time muito faltoso ontem. Aí quando a gente teve que se lançar pro ataque no final do jogo, a gente começou a fazer umas faltas para não tomar contra-ataque e acabou elevando o número. Mas o Arsenal tinha feito mais de 15 faltas e a gente tinha feito poucas. Pra você ver como é que a gente não bateu. A gente tava apanhando e não tava batendo de volta.
Perdemos no jogo, na briga. Agora eu vou dar as escalações, desculpa, as notas, né? Bayern, eu vou dar 0, tá? Porque a única bola difícil que a gente teve foi gol, e ele errou no lance. De Ligt, eu vou dar uma nota 7, porque a gente perdeu o jogo, né? Então não vale dar 8. E o Rô, eu vou dar 7, também foi uma boa dupla com ele. Luke Shaw eu vou dar 6,5. Eu sinto que ele perdeu alguns duelos, porque principalmente quando vinha o Saka do lado dele, né, que é o lado que ele joga, ele tava ali, né, penando um pouquinho, mas é porque o Saka é muito rápido, né, o Saka é muito ligeiro, então ele acabou apanhando um pouco, mas ele conseguiu sobressair na maior parte do tempo, mas Luke Shaw, gordo. Dorgu, eu vou dar uma nota 7 também. Dalot, eu vou dar 5 pro Dalot, porque o Dalot saiu no começo do segundo tempo, e o Dalot não fez uma partida espetacular. Eu acho que não funcionou o Dalot em Boom, porque o Embu estava desentrosado, então isso prejudicou o jogo do Dalot. Mas como o Dalot teve chance também, não fez nada, o Dalot só não comprometeu defensivamente. Bruno Fernandes eu vou dar 5, porque o Bruno não fez nada ontem. O Bruno não fez nada e quase entregou um gol. Porque nessa do Bruno tem que voltar para defender, ele tava lá na grande área com os zagueiros e ele acabou dando um passe na fogueira ali, que eu não lembro se foi pro Yoho, o Yoho meio que perdeu a bola, né, e quase resultou num gol do Arsenal. Aí o De Ligt foi lá e salvou nós. Casemiro eu vou dar um 7. Casemiro, o tempo que jogou bem, né, o Casemiro, de novo, ficou sobrecarregado, porque o Bruno Fernandes não é um jogador com grandes características defensivas, então o Casemiro ficou sobrecarregado. Ele teve que cobrir uma boa parte do campo, então ele tomou algumas bolas nas costas, porque ele estava muito sobrecarregado. Perdeu o time de alguns bots, então tanto que ele sai no segundo tempo para a entrada do Ugarte. Mas o que ele jogou, pelo que ele estava tendo que fazer, ele jogou bem. Então eu dou um 7 pro Casemiro. Matheus Cunha, eu dou 7 também. Fez uma ótima partida, mas não teve gol assistência. Só gerou chances perigosas, por assim dizer. Em Boom, eu vou dar 6,5, porque eu acho que pela falta de desentrosamento dele, acabou errando em alguns lances. Mason Mount eu vou dar 0. Mason Mount ontem foi um peso morto. Peso morto. Aí teve as entradas, né? O Diallo entrou no lugar do Dalot no começo do segundo tempo, né? Uns 5 minutos. O Diallo não fez nada. Eu vou deixar sem nota, tá? Aí depois entraram o Chesco e o Ugarte juntos. O Ugarte no lugar do Casemiro. E o Chesco entrou no lugar de quem, cara? Putz, eu não lembro no lugar de quem que o Chesco... O Benjamin Chesco. Chesco. Hoje eu tava vendo lá o negócio da Premier League de pronúncias, né? O Chesco entrou no lugar do Mason Mount. Mason Mount. O Chesco, eu vou dar 5 pra ele, porque ele não teve... Tem até que teve, né? Vamos dizer assim, né? Mas quando ele entrou também, o time já tinha perdido um pouco do gás. Mas ele fez mais que o Mason Mount, na minha opinião. O Chesco me lembrou muito o Caleri jogando ontem, fazendo aqueles pivô grandão e tal. Então eu vou dar uma nota 5 pro Chesco. O Gartin. Eu tô começando a ficar com uma raiva do Gart, sabia? Mas eu vou deixar ele sem nota também, por causa que ele entrou e... Não, é até injusto. Vou dar um 5 pro Gart, porque ele entrou, cumpriu a função. Ainda ajudou em umas recuperações de bola. Maguire entrou os 80 minutos no lugar do... Acho que foi do Luke Shaw, né? Isso, do Luke Shaw. Maguire entrou bem. Maguire ajudou defensivamente e ofensivamente. Vou dar uns 5,5 pro Harry Maguire. O próximo jogo do Manchester United é fora de casa, contra o Fulham, lá pela segunda rodada, dia 24/8. Acho que é sábado, não é sexta? Não, é domingo, dia 24/8. Domingo, 12:30. Puta, eu tenho um futebol marcado nesse dia. Acho que eu vou sair do futebol e assistir o jogo correndo, mano. É o jeito. Bom, 12:30. Provavelmente deve passar na ESPN, deixa eu dar uma olhada. ESPN ou Disney Plus, ou Disney+, né? Dependendo do seu plano, aí você consegue ver no Disney Plus ou você vai ter que ver na TV no ESPN. Se não deve se pá, tem que assinar o Disney Plus, o Premium, não o normal. No Kevin Cottage, acho que o Fulham fica em Londres, né? Se não falha a memória, uma parada assim, né? Um time londrino também. É isso, rapaziada. Muito obrigado por você ver até o final. Cara, tá difícil, velho. Eu não sei o que esperar desse time, pra ser bem sincero. Agora eu vou levar minha cachorra pra tomar banho e rezar pro Manchester United.
Obrigado por você ver até o final. Não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar. Valeu, rapaziada. Boa semana para todos.